Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Renan Porto e eu ajudo pessoas que estão na primeira experiência como liderança, na primeira experiência como líder, a atingirem um patamar de sucesso. Ajudo vocês a enfrentar a dificuldade que eu tive. Na verdade, eu quero mostrar e compartilhar para vocês todas as dificuldades que eu tive na minha primeira experiência como liderança e poder ajudar vocês a passarem por essa etapa com mais facilidade, com mais agilidade e atingir o objetivo de vocês, seja para onde vocês queiram chegar. E o tema que eu quero falar sobre hoje é comunicação. Esse é um tema muito importante. Eu acho que muita coisa vem da comunicação. E já que a gente está falando de comunicação e das vantagens, vamos imaginar aqui quais são as principais vantagens de se ter uma comunicação bem explicada, uma comunicação com a sua equipe, uma comunicação com os seus pares, com as pessoas que trabalham com você, com seus clientes. Quais são as principais vantagens que a gente tem de ter uma comunicação boa, de ter uma comunicação eficaz? Eu fico imaginando o seguinte: talvez a comunicação, se ela tivesse realmente um patamar excelente para todo mundo, se todo mundo conseguisse se comunicar, a gente teria menos estresse no mundo todo. É óbvio que eu estou exagerando um pouco aqui, mas no meu conceito, o que eu entendo, o que eu acredito é que se tivesse comunicação, se a comunicação realmente fosse boa com todo mundo, a gente não teria pessoas sempre se estressando por questões de outra pessoa que não entendeu o que tinha que fazer, ou que a pessoa não entendeu o que você pediu. Imagina, vamos sair um pouco do âmbito comercial, um pouco do âmbito de empresa. Mas se você vai numa empresa, se você vai numa loja como cliente, como consumidor, e pede alguma coisa, você, sei lá, vai num restaurante, se os garçons não esquecessem de você, ou do seu pedido, ou de alguma coisa, não seria muito melhor? Eu duvido que tenha, aliás, eu aposto que tem aqui gente que alguma vez na vida foi mal atendido num restaurante, e quando eu falo mal atendido é porque na verdade o garçom ou esqueceu de trazer alguma coisa que você pediu, ou esqueceu de você mesmo, de atender, fazer o primeiro atendimento, enfim. Ou você ficou perdido, você chegou num ambiente e você não sabia para onde ir, porque faltou comunicação. Então eu acho que diminuir o estresse é um exagero muito grande da minha parte, mas eu acredito sim que se a comunicação fosse boa, a gente teria muito menos problemas que a gente tem hoje em dia, tanto no âmbito particular, pessoal, nosso, de cada um em cada dia, quanto dentro das empresas, dentro da equipe de vocês. Com a equipe de vocês, inclusive. Acredito muito nisso, que a gente teria muito menos problema. Você imagina só uma seguinte situação, que todos os seus funcionários, toda a sua equipe, saiba exatamente o que fazer. Eles não têm dúvida, eles não ficam sem trabalhar, não ficam com tempo escasso, tempo de ócio, porque eles sabem o que tem que fazer. E eles fazem. Né? A parte da execução em si é outra coisa, mas se a gente tem uma comunicação clara, e a comunicação, ela não exatamente é uma comunicação apenas verbal, ela pode ser uma comunicação por escrita, uma comunicação vertical, que esteja na própria empresa, uma comunicação contratual, digamos assim, né? Será que o seu funcionário sabe exatamente o que ele tem que fazer? Qual é a função dele? Então, se ele sabe exatamente o que vai fazer, imagina o quanto tempo a gente tem de preocupação, que a gente tem que ficar pensando se o meu funcionário está fazendo o que deveria estar fazendo, se ele está fazendo da maneira certa, se o que a gente está esperando é realmente o que ele está fazendo. Então, quanto tempo a gente ganharia do dia se não tivesse isso? Olha que bacana. Se a gente for pensar em mais coisas, imagina uma situação em que todo mundo sabe o que o outro é incomodado. Ou seja, se as pessoas sabem o que você se incomoda, então as pessoas não fazem aquilo para não incomodar você. Basicamente, você também não faz outras coisas para incomodar outras pessoas. Imagina uma situação dessa. Como que a gente chega numa situação em que todo mundo consegue se respeitar? Com a comunicação efetiva, com uma comunicação excelente. Porque se eu me comunico de uma maneira que todo mundo entenda
como eu quero ser tratado, as coisas acontecem assim. E a comunicação é tanto da minha parte para as outras pessoas e das pessoas entender e absorver daquilo que eu tenho que falar, e a mesma coisa elas vão falar para mim, o que elas se incomodam, e eu vou respeitar aquilo, eu vou agir de uma maneira que não vai incomodar ninguém. Imagina uma situação dessa, isso também é uma comunicação efetiva, um ambiente muito mais com respeito, a gente tem um trabalho muito mais confortável, enfim. Imagina também aqui uma situação engraçada, mas imagina um mundo, uma realidade que as pessoas só perguntam para você as coisas em uma única vez. Né? Quantas pessoas aqui, eu acho que você com certeza, eu tenho a sensação de que as pessoas já te perguntaram mais de uma vez a mesma coisa. E coisas às vezes que são tão fúteis, assim, tão, digamos, bestas, que elas mesmas poderiam ter entendido na nossa concepção, né? Agora, por que as coisas não são claras para as pessoas? Porque a nossa comunicação não é boa. Simples assim. A comunicação, ela sempre é nossa e do outro, mas a mensagem começa com quem está emitindo a comunicação. Então, se a pessoa pergunta mais uma vez, a gente não está fazendo a comunicação certa, concorda comigo? E imagina um ambiente onde ninguém precisaria tirar a segunda dúvida, ninguém precisa voltar e perguntar para você, mas não entendi. Estou voltando aqui, né? A pessoa às vezes volta depois de um dia, depois de 2 dias, depois de uma semana. Então, eu não fiz porque eu não entendi aquela situação. Então, eu não fiz porque, sabe, fiquei na dúvida. E aí eu fiquei com medo de fazer. Imagina um ambiente que a gente não tenha esse tipo de coisa. Comunicação, basicamente comunicação. Como a gente se comunica e como as pessoas se entendem. Isso seria um ambiente magnífico, né? Vamos pensar em mais vantagens. Você imagina onde uma realidade, você como líder da sua equipe, e você inserido num ambiente onde todo mundo sabe quais são os pontos que ela precisa desenvolver, quais são os pontos que ela tem como forte, quais são os destaques, o que ela é talentosa, qual é o talento das pessoas. Agora você imagina um ambiente, uma empresa, uma equipe, onde todo mundo sabe o que precisa melhorar, onde todo mundo sabe o que precisa desenvolver, no sentido de melhora porque está ruim e melhora porque está muito bom. Aproveita isso. Então imagina que surreal seria um ambiente onde a gente não precisaria nos preocupar em falar para a pessoa aonde ela está acertando, onde ela está errando. Porque simplesmente a comunicação é tão boa, a comunicação flui tão. Ela flui, basicamente, que as pessoas, ela o tempo todo estão reforçando aonde ela errou, aonde ela acertou, e as pessoas entendem onde ela errou, onde ela acertou, e elas continuam trabalhando para que melhore os pontos que elas estão errando e aumente os pontos que elas estão sendo positivas, que elas são boas. Seja tanto comportamento, contabilidade, enfim. A comunicação faz isso. Não tem segredo. Assim. Pode ser que haja outra maneira, mas como é que você sabe onde você está errando? Se alguém fala para você. Como é que você sabe que você está acertando? Se alguém fala para você. Basicamente, a comunicação é o caminho para isso. É a trilha para isso. Você imagina se um ambiente, agora vamos, mais uma vantagem, um ambiente onde todo mundo chega no horário, onde ninguém se atrasa, onde as atividades, as tarefas são entregues na data prometida. Eu não estou pedindo nem para que as pessoas entreguem antes. Eu quero que você entregue até sábado, a pessoa entrega na quarta. Não, eu quero que você entregue no sábado. Eu pedi para você entregar no sábado porque sábado para mim é aceitável. E as pessoas, olha que louco, se a comunicação flui, as pessoas elas não têm medo de conversar, elas não têm medo de se comunicar. Então, se você se comunica bem, pede para a pessoa fazer uma tarefa, ela sabe que o prazo dela é no sábado, hoje é segunda-feira. Então ela sabe que se chegar na terça-feira e ela não conseguir se desempenhar bem, ela vai atrasar no sábado. Então ela vai e comunica para você: olha, não vou entregar no sábado. Ou, em vez de pedir um prazo novo, ela pode buscar o que ela tem que fazer. E ela sabe com quem ela tem que falar. Só que como que as pessoas sabem o que fazer? Se existe consciência daquilo, se a pessoa conhece, se a pessoa sabe exatamente aonde ela pode ir. E como que a gente sabe disso? Comunicação. A comunicação ela tem que ser clara.
A comunicação numa empresa, ela precisa dar toda a orientação para a pessoa. Eu tenho que saber qual é a minha função, eu tenho que saber o que eu posso, eu tenho que saber quais são as minhas responsabilidades, eu tenho que saber, enfim, tudo. E a comunicação não necessariamente tem que partir de você líder, mas você líder tem que garantir que a comunicação exista, que a comunicação esteja lá disponível para as pessoas poderem trabalhar. E criar, e mais do que isso, criar um ambiente onde a comunicação volte e as pessoas tenham liberdade, tenham conforto de perguntar, tenham conforto de falar, de discutir, de observar. Porque só assim as coisas realmente vão garantir que tá indo para o lugar certo, tá indo para o caminho certo. A comunicação tem que ser acreditada, tem que ter uma política de comunicação. É nisso que eu acredito. Imagina, agora vamos lá, eu falei diversas vantagens, eu falei bastante coisa aqui, que a gente sabe que é utopia. A gente sabe que isso não existe, de verdade. Queria muito eu viver numa sociedade assim, mas a gente não vive. Então vamos lá. Quais são. Quais são. Não vou nem perguntar, mas a gente está num ambiente, a gente está numa sociedade, a gente está no meio que a comunicação não flui e não flui há muito tempo. Se fosse chutar, eu chutaria que a comunicação nunca foi boa. Jamais. Na espécie humana, a gente nunca teve uma comunicação excelente. E hoje, mais ainda, a gente descobre cada vez mais que a gente não se comunica. Talvez a nossa dependência hoje por comunicação seja maior ainda, porque a gente está muito mais conectado do que antigamente, né? Conectado, eu digo, simplesmente conexão por rede social, por informação, por mídias, enfim, a gente sabe tudo sobre tudo. Se você quiser saber hoje o que está acontecendo agora na praça principal lá do Japão, você entra lá na internet e você vai saber, talvez tenha até uma câmera de alguém online em tempo real gravando o que está acontecendo lá. Então a comunicação ela nunca foi tão imediata, ela nunca foi tão rápida. E a gente precisa dessa comunicação hoje muito mais rápido do que antigamente, quando você não tinha nem sabia o que estava acontecendo do outro lado da cidade que você mora. Então as coisas hoje acontecem muito rápidas. A gente precisa se comunicar, a gente precisa aprender a se comunicar. E quais são os principais erros que vocês cometem, que eu também cometo, que eu cometi? Eu acho que o principal erro, isso tenha claro na cabeça de vocês, o principal erro que a gente comete é a gente se autoafirmar que a gente se comunica bem. Saiba, a gente não se comunica bem. Eu acho que a gente tem que começar desse princípio. A gente não se comunica bem. E aí você pode estar se questionando agora, mas eu me comunico sim. Tá bom. Qual foi a última vez que você perguntou para a sua equipe se a sua comunicação estava boa? E qual foi o resultado? Eu tenho certeza absoluta que não a gente não tem 100% da equipe falando que a nossa comunicação é boa. Eu acho que sim, se você realmente acredita que a sua comunicação seja boa, talvez aí mais de 50% fale isso. Mas tome cuidado porque às vezes o funcionário ele fala porque você é o chefe, porque você está na liderança e ele também não quer ir bater de frente com o chefe. Então, vamos começar por esse erro que eu acho que é grande e talvez seja simples de resolver. A gente não se comunica bem. Parta desse princípio, tá? A gente não se comunica bem. Tem diversas coisas que acontecem no dia, a gente não passa para nossa equipe, ou a gente não está sabendo realmente, porque a gente não foi atrás também, que são coisas relevantes, e a gente acaba relevando. E aí isso vira retrabalho, porque as coisas lá na frente vão aparecer. Putz, eu não fiz isso, passou o tempo, se eu tivesse começado lá atrás, isso teria dado certo. Muitas coisas em produção, em varejo, enfim, imagina. Vamos pensar em varejo. A gente está numa situação de pandemia, mas numa situação normal, a gente tem datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, feriados, enfim. Quantas empresas não perdem venda porque não se preparam com antecedência a isso? Olha só que básico, né? Se eu estou falando para vocês aqui, isso é básico, né? Todo mundo sabe aqui porque todo mundo consome. Chegou o Dia das Mães, você vai comprar um presente para sua mãe. Chegou o Dia dos Namorados, você vai querer preparar alguma coisa para o seu namorado, para sua namorada. Então, é coisa básica que não flui. Agora, se você tem uma equipe, se você tem uma empresa que tenha bastante gente trabalhando, bastante gente, tem 5 pessoas trabalhando com você,
Eu tenho certeza que uma das 5 saberia te falar, ó, vamos começar com antecedência porque vai chegar aquela data que é importante. Você não é obrigado a saber de tudo, por isso determine essa abertura para a equipe de vocês. A sua equipe tem que estar confortável de falar isso para vocês. Eu acho que erros acontecem. E a gente tem que saber que a gente não se comunica bem. Não suba nesse palanque, nesse patamar, nesse salto, digamos assim, né? Seja humilde o suficiente para aceitar que você não se comunica bem. Erro que, além de eu achar que eu me comunico bem, é achar que os outros não entendem o que eu falo. A culpa é sempre do outro, né? É muito fácil falar que a culpa é do outro. Na verdade, isso é quando eu me estou numa posição de confortável, né? Eu estou dentro da minha caixinha. Eu falei, mas a outra pessoa não entendeu. Às vezes você pode até dar essa justificativa se você tiver numa equipe que tenha que entregar um projeto e aí seu chefe ou, enfim, o master ali daquele projeto fala assim, cadê aquela função? Ah, eu falei, mas a pessoa não entendeu, a pessoa perdeu o prazo, enfim. É muito fácil, né? A sua função era entregar e você não entregou porque a outra pessoa não fez o que deveria ter feito. Então, gente, muito cuidado com isso. O erro é sempre. Eu acho que nem é só seu, eu acho que o erro é dos dois, porque a pessoa também não teve interesse de entender o que você quis dizer. Se realmente aquilo estava certo. Mas a comunicação, ela é uma comunicação de duas vias no mínimo, tá? Então você se comunica, a pessoa tem que entender o que você está falando. Mas o que é importante para você, o que você tem que saber é que você não deve culpar só 100% as outras pessoas. As pessoas não entendem o que você fala e realmente não vai continuar entendendo se você não tiver genuinidade de saber se a pessoa entendeu o que você quis dizer. Acho que um erro, um erro grande também que as pessoas cometem, não é bem um erro, mas não ter tempo para as pessoas. Ah, eu não falei porque, poxa, eu estou corrido, tenho muita coisa para fazer, tenho muita coisa aqui. A comunicação ela precisa ser importante. Você precisa colocar prioridade, porque se você é líder, se você tem uma equipe, as pessoas precisam saber o que tem que fazer. A comunicação ela tem que fluir. Se a gente está fazendo algo de errado, isso tem que chegar nas pessoas que estão executando. Não existe esse negócio de tipo, ah, não tenho tempo. Ah, eu não comuniquei, puxa, mas acontece tanta coisa. Então para de fazer outras coisas, porque não adianta você querer participar de mais reuniões para saber mais coisas se você não consegue passar isso adiante. Você não adianta você querer abraçar o mundo. Você precisa parar e se comunicar com as pessoas. Então, pare hoje de falar que você não tem mais tempo de comunicar, você não tem tempo de fazer isso. Você tem tempo sim, é que você não está escolhendo bem o que você quer fazer. Você não está escolhendo bem o que você faz com o tempo que você tem. A gente realmente não vai mudar. O dia tem 24 horas, então escolha bem o que você tem que fazer no seu dia. Vamos a mais erros. É, é, Isso é um erro, na verdade, é um erro baseado na falta de comunicação. É um erro que acontece se você não se comunica bem. Retrabalho. Isso acontece demais, vocês também vão ter bastante retrabalho, vocês têm bastante retrabalho, vocês tiveram bastante retrabalho. Você que é líder, você provavelmente já encontrou outras pessoas da sua equipe fazendo exatamente a mesma coisa. As pessoas, ou porque você não foi direto, ou porque você não foi claro, falou para a equipe que tinha que fazer, e aí 2 ou 3 pessoas começaram a fazer a mesma coisa. Quando você viu, você perdeu tempo de mão de obra. As pessoas fizeram a mesma coisa. Você tem lá 3 resultados iguais, que equivale a só um. Então, isso é muito importante. As pessoas têm que ter o tempo útil delas. Ah, uma coisa importante para a comunicação, tá? E aí, isso pode ser fruto de comunicação também. Isso pode ser um problema que venha de uma falta de comunicação. As pessoas têm é comum as pessoas não gostarem uma das outras. Então a pessoa fala assim, ah, eu não vou falar com fulano porque aí é um motivo seu. Mas aí várias pessoas falam assim, ah, eu não gosto dela, aquela pessoa é prolixa, aquela pessoa ela não faz o que deveria fazer, ou aquela pessoa é chata, eu não gosto dela, enfim. A gente realmente tem diferentes personalidades. Sempre vai ter pessoas na equipe, na empresa, com diferentes personalidades. E a gente precisa se comunicar. A gente precisa dizer para as pessoas o que nos incomoda e a gente precisa saber o que incomoda elas no nosso jeito. É sempre um caminho de duas mãos. Mas não dá para a gente não se comunicar porque a gente não gosta. Se você tem uma empresa, se você tem
uma situação de liderança, você precisa se comunicar com outras pessoas, tanto acima quanto na equipe de vocês. Vocês têm essa responsabilidade como líder. E aí outro problema que a falta de comunicação cria são os boatos, né? Então, é, o rádio peão que a gente chama, né, vulgarmente, mas existe, eu acho que todas as empresas existem, né, independente do tamanho da empresa de vocês, as pessoas conversam, as pessoas falam. E se a comunicação de vocês não é transparente, se existe muitas reuniões, assim, vamos imaginar, se é uma empresa que tem reuniões sempre só com a chefia, sempre só com a diretoria, as pessoas não são envolvidas, as pessoas que trabalham na operação, as pessoas que trabalham de uma maneira geral não são envolvidas nas reuniões, elas criam boatos. E elas vão criar boatos por medo, elas vão criar boatos, às vezes por curiosidade, às vezes por se sentir ameaçadas, tem a ver com medo, mas os boatos vão acontecer. Se a comunicação na empresa de vocês, ou se a sua comunicação é boa, os boatos eles nascem. Porque uma pessoa, ela pegou lá, passou na janela que estava tendo a reunião, ela viu que você estava falando em demissão, pronto, vai demitir todo mundo. Então tomem cuidado, a comunicação ela gera um problema que é os boatos. E os boatos, elas são uma espécie de praga, né? As pessoas adoram boatos, as pessoas adoram fofoca, e isso pode ser muito prejudicial, porque às vezes a pessoa que não está preocupada, ela começa a ficar preocupada com um boato falso, um boato que não é verdadeiro. Então sejam transparentes com a equipe de vocês. Só recapitular aqui, eu já falei para vocês quais são as vantagens de ter uma boa comunicação, quais são os problemas que geram uma falta de comunicação. E agora vamos pensar em o que causa uma comunicação ruim. Quais são os principais fatores que me prejudicam hoje em dia de ter uma comunicação boa com a minha equipe, ou seja, com quem for. Eu acho que a gente começa principalmente com as diversas fontes de informação que a gente tem, né? Lembra lá no começo que eu falei? Hoje em dia as coisas estão tão rápidas, as coisas estão tão bombardeando a gente que a gente tem pouco tempo para absorver tudo o que está acontecendo. Então, quem dirá passar isso adiante? Então, imagina, a gente tem informação que vem pela internet, que seja lá por e-mail, e aí você tem o seu e-mail corporativo, o e-mail da empresa de vocês, e só no e-mail a gente recebe tanto ordens que vem de cima do nosso chefe, do nosso superior, a gente tem informações de fornecedores, a gente tem informações de clientes, a gente tem informação, enfim. Cara, tem coisa pra caramba. Imagina que quanto mais acima na hierarquia você chega, então se você ontem era uma pessoa que só executava, agora você é uma pessoa que lidera, imagina, quando você só executa, você vai receber e-mail só de uma informação específica daquilo que você está executando. Agora que você passou a liderar, você recebe de toda a sua equipe. Então, as informações que sejam para a execução do fulano 1, do fulano 2, fulano 3, fulano 4, enfim, você precisa centralizar em você e depois disparar aquilo para frente, né? Centralizar, que eu digo, a informação vem para você filtrar e passar adiante. Então, e-mail é muita coisa. A gente tem WhatsApp, agora a gente tem Telegram, a gente tem outros aplicativos de redes sociais, Facebook, Instagram, um monte de coisa. As informações são bombardeadas para nós. Vocês têm informações que chegam via reunião, vocês têm aí uma certa periodicidade de fazer reunião com o chefe de vocês, com clientes, com, enfim, negociações que vocês estejam fazendo. É muita informação, vocês precisam consolidar tudo isso. Então vocês têm reuniões que vocês participam enfim, chefia, reuniões que você tem com o fornecedor, reunião que você tem com a equipe de vocês. E quantas reuniões que a gente tem no dia a dia que não são improdutivas? Reuniões que a gente perde tempo e sai sem resultado. Reuniões que às vezes a gente só quer estar em reunião para achar que a gente é importante, a gente deveria estar lá por algum motivo, mas hoje o tempo que a gente tem no dia é curto e o mais importante, se você é líder, você precisa priorizar o que é realmente relevante e você tem que se comunicar com a sua equipe, porque a equipe sem comunicação, se ela não sabe o que ela tem que fazer, ela fica ociosa. E aí uma hora que você tem no seu dia que não é produtivo, você multiplica pela quantidade de pessoas que você tem na sua equipe. Se você tem 10 pessoas, são 10 horas que você perdeu. Óbvio que não é assim da maneira reversa, se você comunica, você não tem 10 horas produtivas, porque as pessoas também têm o tempo de ócio delas. Mas se você não comunica, você joga fora todas essas 10 horas. Se você tem 10 equipes, se você tem 5 pessoas, 5 horas desperdiçadas.
Então tenha isso na sua mente. A gente tem reuniões, a gente tem WhatsApp, a gente tem telefone. As pessoas ligam para nós e a gente para o que a gente está fazendo para atender uma ligação. O telefone sempre é prioridade, né? Então, se você está no meio de uma conversa, toca o telefone, você atende o telefone. Se você está no meio de uma reunião e seu celular pode estar liberado, você atende o seu telefone. Se você está numa aula, você atende o seu telefone. Enfim, se você está atendendo alguém, você atende o seu telefone. O celular é prioridade e às vezes a gente para o que está fazendo, atende o telefone, vem mais uma informação nova e aí o que a gente faz com isso? Não sei, mas provavelmente tem grande chance de a gente perder essa informação, essa comunicação não flui, porque a gente não entende o que a pessoa falou, e o que a gente entende ou a gente passa errado ou a gente não passa adiante. Então esse uma das causas, não, várias causas aqui que eu digo, mas uma das causas, consolidando tudo, é o exagero e a informação em excesso. A gente tem muitos meios de comunicação hoje, muitos meios de coletar informações, então vem muito mais informação para nós do que a gente consegue passar adiante. Isso é normal que acontece entre todos nós, comigo, com você, enfim, com todos nós. O que mais acontece? Causa problema, né, daqueles problemas que eu comentei com vocês, é a falta do feedback. Feedback é importantíssimo e é uma maneira de se comunicar para a gente, principalmente, deixar claro para as pessoas quais são os pontos que ela tem que desenvolver, seja da nossa equipe, pessoas que sejam de outras equipes, o seu chefe. Enfim, feedback é sempre o retorno de algo. Então a gente precisa falar para a pessoa o quanto ela está se desenvolvendo, se ela está indo para o caminho certo, se ela está indo para o caminho errado, o que a gente orienta que ela faça para continuar acertando, o que a gente orienta para que ela não acerte mais, não erre mais, se ela quer atingir certo objetivo, o que ela tem que fazer, se ela está indo bem, se ela está indo mal, se vai adiantar fazer. Então, tudo isso influencia. Se a gente não é claro, se não existe comunicação, vai surgir um problema. E a gente não vai atingir aquela vontade que eu comuniquei. Então, lembra, isso que eu estou falando são causas que acontecem, que causam basicamente um problema e nos deixam muito mais distantes daquelas vontades que eu falei, daquelas utopias que eu falei, mas justamente porque a gente é muito falho na comunicação. O que mais que causa isso? Acho que pouca comunicação, a gente não tem talvez até a disciplina de se comunicar, a gente não tem, as pessoas não se comunicam. Quantas vezes já aconteceu de um projeto não sair porque duas pessoas não se falaram? Uma pessoa depende da outra, uma pessoa, vamos falar numa casa, assim, eu vou construir uma casa, um projeto, né, a construção de uma casa, tão simples quanto isso. Quantas vezes você já viu a pessoa construir a parede para depois quebrar e passar uma infraestrutura, passar um fio elétrico, passar alguma coisa? Constrói a parede, quebra para fazer uma porta, constrói a parede, quebra para fazer a janela. Enfim, eu não sei se essa é a maneira, mas é, só para você tentar visualizar o que eu estou falando, passa o asfalto novo na rua, vem depois quebrando o asfalto para passar a tubulação de esgoto, tubulação de água. Então, isso é desperdício de dinheiro, isso é desperdício de qualidade, é desperdício de um monte de coisa. E só por comunicação. As equipes deveriam se conversar, elas não conversam. Isso gera retrabalho e atraso, principalmente no seu projeto, porque você vai ter que construir duas vezes o que você poderia ter construído uma vez só. A gente não se adequa à linguagem, então na comunicação isso é importantíssimo. Como que eu falo com você? Vamos pensar simplesmente, se você tem uma multinacional, não adianta você falar em português para uma pessoa que não fala português. Tão simples quanto isso. E aí, se você for mais no detalhe, até em diferentes idiomas, mas no mesmo idioma, a gente também tem gírias, a gente tem uma maneira de se comunicar, a gente fala de uma coisa que a pessoa não acredita, seja por religião, enfim. Tem certas coisas que a gente não pode falar, a pessoa pode entender como um preconceito, a pessoa pode entender que você é uma pessoa de direita ou de esquerda, enfim. A gente precisa adaptar a nossa linguagem àquela pessoa que a gente está querendo se comunicar, para que a pessoa consiga assimilar e entender com mais certeza aquilo que a gente realmente quer falar. Se eu não me adapto à linguagem dela, se eu falo de uma maneira que ela não entende, é tudo em vão. Então você precisa se adequar, né? Vamos pensar numa empresa também que a gente tem várias gerações. Você tem um menino ou menina de 18 anos e um homem ou uma mulher de, estou falando menino porque é muito jovem, e um homem ou uma mulher de 60, 70 anos de idade, 70 talvez não, mas 40 a 60 anos,
são linguagens diferentes. Talvez aquele de 18 a 25 anos esteja muito mais brincalhonas, fazem piadas, falam do seriado, falam de algumas coisas que aquela pessoa de 40 anos talvez não vai se interessar ou não consiga assimilar a conversa. Então as coisas não fluem, não existe uma conexão ali entre as pessoas. Então essas são acredito que algumas das principais causas que geram problema na nossa comunicação. E aí vamos pensar o seguinte, já falei quais são os benefícios, quais são as vantagens de a gente se comunicar bem, já falei quais são os problemas que acontecem no dia a dia, e isso me inclui também, e o que causa esses problemas, né? Os principais fatores que causam. Agora vamos lá, eu vou deixar aqui simples dicas, enfim, vou deixar aqui algumas coisas para vocês, para vocês conseguirem, melhorar a comunicação de vocês com a equipe de vocês, principalmente. Coisas simples que vocês consigam aplicar já, começam a aplicar agora, semana que vem, amanhã, enfim. Coisas simples que vocês consigam fazer. O principal, se você tem alguma coisa para se comunicar, fale direto. Não fica com medo de fazer. A gente algumas vezes dá voltas e voltas e voltas porque a gente acha que a pessoa vai se magoar da maneira que a gente vai falar. Você não sabe como falar. Então fale simples assim, fale o seu sentimento. Eu acho que a gente tem que ser, quanto mais honesto você for na comunicação, mais honesta a pessoa também vai conseguir te dar um feedback sobre aquilo. Então você pode falar, olha, eu estou sem jeito, eu estou sem graça de falar para você tal assunto, preciso falar para você que aconteceu isso, me senti assim, me senti decepcionado com você, eu acho que você poderia ter entregue mais energia nesse assunto. Se tiver alguma coisa que você queira me falar, me fala, o que te atrapalhou, que eu consiga te ajudar. Seja honesto com a pessoa, mas seja direto. Você não... Uma coisa muito importante é que a pessoa não pode não entender o que você quer dizer. Se, por exemplo, você quer passar para ela que ela trabalhou mal, que o resultado foi ruim, só que você fala assim, parabéns, você entregou 50%, você na próxima vai melhorar, mas ela não sabe exatamente onde ela vai melhorar, onde ela precisa melhorar. Então não adianta, você precisa falar para ela onde ela errou. A parede deveria ter 2 metros, você construiu 1. Eu preciso que você chegue em 2 metros. Você entregou no dia que eu pedi, mas você entregou em 2 metros. Aí ela pode falar assim, poxa, mas você não falou qual é a altura da parede? Você falou que eu deveria entregar a parede para hoje. E tá aí, tá entregue. Então, para construir mais 1 metro de parede, eu preciso de mais 2 dias. Aí a comunicação vai fluir. E não tente fazer uma comunicação agressiva, porque, de fato, o problema já existe. Então, você ser agressivo, talvez você consiga a pessoa ficar nervosa e começar a fazer algumas coisas ali mais rápido, mas na minha experiência, a agressividade talvez te entregue, mas não vai te entregar também o melhor resultado. E a pessoa também não vai ficar mais feliz porque o começo, né, tudo se iniciou de uma má comunicação. Tudo bem que a comunicação não é só da sua parte, a pessoa também tem que entender. Mas acredite, a comunicação ela é a raiz de tudo. Então, a primeira coisa que você deve fazer é se comunica de forma clara, não tenha medo e não tente esconder as coisas da pessoa. Acho que para você e a sua equipe conseguir manter um fluxo de comunicação, as coisas acontecem muito o tempo todo, né? A gente já falou sobre isso. Então, para você conseguir manter esse fluxo, para as pessoas conseguirem manter sempre comunicadas, crie rotinas de reuniões. Seja uma vez na semana, seja uma vez a cada 15 dias, seja uma vez a cada 3 dias, você vai se adaptar à rotina da sua equipe. Você conhece a sua equipe melhor que ninguém. Então, crie essa rotina para que vocês possibilite, para que você tenha abertura para as pessoas falarem o que elas têm que falar para você, seja de dificuldades que elas estão tendo na execução das tarefas, seja assuntos externos que estão chegando, alguma coisa que, enfim, seja relevante. E você também tem um canal direto para falar com eles. Vocês têm um canal sempre, à segunda-feira, 8 da manhã, a gente vai falar sobre o que aconteceu no nosso mercado, o que a gente vai falar sobre a entrega dos nossos resultados, qual foi o montante de vendas que a gente teve na semana, se a gente está dentro da meta, se a gente está fora da meta. Estabeleça
Reunião periódica onde vocês consigam falar. E aí, pulo do gato. Essas reuniões, elas têm que ter tempo determinado de duração. Elas têm que ter qual é o resultado esperado, ou seja, tem que ter uma pauta. Compartilhe com a equipe de vocês que você quer fazer reunião rápida no formato de pé, seja na sala de reunião XPTO, seja na sala de vocês, enfim, defina o tempo de duração, defina tudo isso e compartilhe com a equipe. Ó, a gente vai fazer agora reuniões dessa maneira, periodicamente em tais dias da semana ou a cada tanto dia, para que a gente consiga evoluir nesse tema. E aqui a gente só vai falar de assuntos relevantes. E aí um exemplo é, eu fiz isso com a minha equipe e eu vou ser sincero que no começo é muito difícil, né? Eu estipulei uma reunião de 15 minutos com a minha equipe para a gente falar de assuntos que era muito importante porque a minha equipe multifuncional tinha pessoas que dependiam uma das outras. Então, em diversos momentos eu tinha problema, porque uma equipe começava um trabalho, a outra reclamava porque eu não estava sabendo daquele trabalho, enfim. E aí eu estipulei, gente, vamos falar todos os dias, às 10 da manhã, durante 15 minutos sobre os assuntos mais relevantes. No começo da reunião, a primeira reunião durou 40 minutos, a segunda reunião durou uma hora, a terceira reunião durou meia hora. Enfim, isso, a gente vai se acomodando, a gente vai se encaixando ali e aí até que a gente consiga uma reunião que dure apenas 15 minutos. Porque as pessoas levam um tempo para assimilar o que elas vão fazer, qual é o objetivo daquela reunião. No começo é uma reunião como todas as outras, então a gente desperdiça muito tempo. Mas coloque isso em prática que com o tempo vocês conseguem e aí colocam a comunicação de forma mais efetiva, uma comunicação mais eficaz. Essa é uma das dicas muito importantes. E por último, uma dica muito bacana que é, a gente tem sim muitas fontes de informação, a gente tem muita coisa acontecendo, então você tem que usar e abusar da tecnologia que vocês têm. Hoje a gente tem aplicativo para tudo na internet. A gente tem aplicativo para organizar nossas tarefas, a gente tem aplicativo para agenda, a gente tem aplicativo de agenda para a gente saber o que a gente tem que fazer, você coloca, enfim, o que você tem que fazer, tem os planners, tem estilo de Kanban, tem estilo, enfim, tem diversos tipos de aplicativo. Procure algum tipo de aplicativo, instale para você e para sua equipe da maneira que vocês acharem melhor. Aplicativos que várias pessoas usam ao mesmo tempo, para todo mundo saber o que está acontecendo, para todo mundo compartilhar em tempo real qual é a execução das atividades, o que vocês têm que se comunicar entre um e outro. Ó, se você for uma equipe comercial, ó, a sala tal, sala 1, sala 2, enfim, já marquei com um cliente, eu preciso estar, vou usar ela, né, no dia tal, horário tal, e aí não tem esse problema, ou vocês estão vendendo a mesma área, têm produtos que são semelhantes, não dá para vender para duas pessoas ao mesmo tempo. Enfim, a gente tem muita tecnologia disponível a nosso favor para que a gente melhore a nossa comunicação com a equipe e com as outras pessoas que a gente está envolvida. Tá bom? Acho que espero que tenha sido claro para vocês, trouxe um pouco dos problemas que a gente tem em comunicação e ficou aqui no final algumas dicas para vocês melhorar a comunicação de vocês com a equipe. Agradeço a atenção e até a próxima, gente.